Fala galera, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho a respeito de tema de redação. É o seguinte, gente, sabemos que o Enem está chegando e a melhor forma para que você se saia bem na redação do Enem é sempre desenvolvendo bons textos. Por isso que na aula de hoje nós vamos falar a respeito de um tema de redação, um tema muito propício, um tema que é necessário ser falado para que a gente possa entender como que nós podemos aí desenvolver um texto a respeito desse tema, certo? Por isso que é muito importante que vocês fiquem comigo até o final, assista esta aula, deixe os seus comentários e o melhor, né? É muito importante que você faça a produção de texto a respeito desse tema. Vamos vir aqui comigo que nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito dos desafios do processo de integração aos povos indígenas à sociedade brasileira, né? Vamos prestar atenção um pouquinho aqui nessa frase tema que nós temos aqui, vamos observar o foco dessa frase, que nós temos aqui a questão dos povos indígenas, né? Vamos falar um pouquinho dessa sociedade que nós temos, né? Esse grupo de pessoas que muitas pessoas acham que eles não existem mais, que isso faz parte até às vezes do folclore da nossa história, né? Faz parte de um passado muito distante, mas que na verdade estes povos, eles existem sim, né? E como tem sido, como eu coloquei aqui no tema para vocês, como tem sido esse processo de integração a esses povos dentro da sociedade, né? Primeiramente, quando a gente fala de povos indígenas, né, nós lembramos lá do passado, de quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, né, e se depararam com os índios que eram donos dessas terras, né, e os portugueses se apropriaram das terras, tomando conta, tentando modificar a cultura daqueles povos. Isso há quantos anos atrás, né? Isso há quanto tempo nós quando a gente fala dessa parte histórica, a gente já percebia que os índios eram como se eles fossem errados, como se eles estivessem no lugar errado, não é verdade? E depois de tanto tempo, ainda a gente tem que falar desse tema, um tema totalmente atual. É importante a gente destacar aqui, gente, que nas aulas de tema, nós falamos de um recorte, mas é importante também que a gente fale de uma forma mais generalizada, porque para a gente pensar em repertórios, em questões que nós possamos produzir, tá bom? Então vamos lá, então nós já temos aqui a nossa palavra-chave, o foco do nosso tema, né? Aquela parte importante que a gente precisa olhar para o tema e pensar assim, nossa, o tema do Enem foi sobre os povos indígenas. Então, os povos indígenas, né, é a minha temática do meu tema, mas qual o assunto que eu vou retratar a questão dos povos indígenas? Percebam que nós podemos falar de várias coisas em relação aos povos indígenas. Mas aqui nós temos as palavras de comando que elas nos levam a um determinado caminho. Os desafios. Eu sempre digo aqui para vocês, gente, que quando a gente tem essa palavra de comando desafio, isso já remete que nós temos uma problemática e que a gente enfrenta problemas. E que não é um problema atual, é um problema que vem de muito tempo. E aí, como eu disse aqui no início, né, que quando a gente lembra de índio, é como se a gente pensasse que é alguma coisa do passado, né? É como se fosse uma personagem. A gente vê muitas vezes os índios como se fosse um personagem, algo que você nunca viu, que está nos livros da história, mas será que existe mesmo? Será que eles vivem da forma que a gente lê nos livros, né? A gente pensa muito nessa questão. Grande parte da sociedade tem essa visão. A própria escola, quando ela vai falar a respeito dos povos indígenas, e ela vai lá falar no dia do índio, e a criancinha vai, se pinta toda, coloca uma peninha e faz a comemoração, e ela se veste mesmo de um personagem naquele momento, né? Colocando o índio como se fosse, de fato, um personagem. E, na verdade, o índio não é um personagem, né? Ele faz parte de um povo, né? Ele faz parte da sociedade. E como tem sido essa integração desse povo dentro da sociedade. Por isso que essa palavra desafio, ela remete a tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então é importante que, se você se deparar com um tema do Enem, que ele trabalhe com a palavra desafio, que é uma palavra de comando, você já pensa que é
uma problemática que dificilmente ela vai ser resolvida, mas que a gente pode criar caminhos, de repente, para que ela possa ser amenizada. Isso também já te ajuda a pensar na proposta de intervenção. Vejamos então. Então, nós já temos aqui a palavra desafios, nós temos a palavra aqui processo. Olha que interessante. Eu estou falando com vocês a respeito da palavra desafio, que remete à problemática, que remete à dificuldade, que remete a questões que vêm acontecendo há muito tempo, que não é um problema recente. E logo em seguida, eu trabalho com a palavra processo. O que lembra processo? O que significa isso? Processar. Processar não lembra caminho, processar não lembra alguma coisa que ela vai ocorrer, digamos, aos poucos, né? Que nós precisamos criar mecanismos. Eu chego aqui para você e falo assim, nossa, que legal, você fez um suco diferente, qual foi o processo desse suco? Ou seja, como foi a preparação dele, o que você usou? Então, o processo, ele remete a isso, né? Então, veja, a gente tem o desafio desse processo, porque a gente imagina que é um fato, que é um tema, que ele de fato ele vem caminhando, né, diante de vários anos, certo? Então, vejamos, desafio do processo de integração. O que é integrar? Né? Ou seja, colocá-lo, inseri-lo, né? Então, quando a gente fala de integração, ou seja, aquele processo que a gente tem, que é a palavra justamente que vem antes, mas que nós precisamos colocá-los ali. É necessário que ele exista, que ele deixe de ser, como eu citei no início para vocês, apenas uma figura, apenas uma personagem de um livro, algo histórico que remete apenas a descobrimento do Brasil. Ou seja, e a característica do índio? E a sua cultura? Certo? E os seus hábitos, a sua forma de viver, a sua ideologia. Como que fica? Como é essa integração? Principalmente diante de uma atual, digamos, realidade de tecnologias, né, de tantas modificações, de modernidade, como esse índio, lá do século passado, como que esse índio ele tem se adaptado a essa sociedade. E como que a sociedade tem se adaptado a ele? Será que é o índio que precisa se adaptar à sociedade ou é a sociedade que precisa se adaptar ao índio? Então, são alguns questionamentos que antes mesmo da nossa escrita, antes mesmo do nosso desenvolvimento do texto, é necessário fazer. Perceba que na aula de hoje eu estou trabalhando com vocês palavra a palavra, justamente para a gente entender e perceber a importância de se trabalhar a frase tema para se construir um texto, certo? Quando a gente tem essa ideia de entender o vocabulário, por que ele está ali, pensando justamente que o Enem faz esses recortes para a gente chegar na nossa proposta, é super importante, certo? Então vejamos, recapitulando, desafios, processo, integração aos povos indígenas, à sociedade brasileira. Né? Então, como tem sido essa integração, como tem funcionado esse processo. E a importância de se falar sobre esse tema, ok? Bom, eu coloquei aqui algumas partes importantes, que é justamente para vocês entenderem para qual ponto que você deve seguir. Primeiramente, eu coloco aqui a questão do século XXI. Certo? Que é o século que nós estamos. Então, nós não vamos falar do índio do passado. Nós não vamos falar do índio de quando os portugueses chegaram no Brasil. Certo? Nós não é desse índio. É de um índio que tem a sua cultura, que tem a sua ideologia, que tem os seus costumes e que vive no século XXI. Então, ele vive no mesmo século que eu vivo, que você vive, que qualquer um de nós vivemos. Certo? Então, isso é importante, destacar essa realidade e destacar essa situação é totalmente importante para entender essa temática. Aqui eu coloco que nós estamos no século XXI e que essa questão dessa integração aos povos indígenas, ela se encontra em meio a uma situação
alarmante. Por que será que quando a gente fala de índio, como eu disse aqui, é como se ele fosse um personagem? Por que quando a gente fala de índio, na escola, a gente precisa lembrar apenas do Dia do Índio e ter uma comemoração para representá-lo? Como que tem sido essa representatividade? Como que a sociedade como um todo, ela tem lidado com esses povos? Né? O que a sociedade pensa a respeito deles? Como que está a situação deles diante disso? Todos esses pontos que eu estou citando para vocês são importantes para que vocês puxem assuntos, puxem repertórios para que a redação seja construída. Seria interessante aqui você começar o seu texto na introdução já falando dessa situação alarmante. A situação alarmante aqui, ela pode funcionar justamente como a sua própria tese dentro da introdução. Então, se você pensar que a situação do índio no Brasil hoje, ela se encontra em uma situação alarmante, você, a partir daí, você já começa a construir a sua tese e, a partir daí, você pode propor aquela ideia de antecipação argumentativa, tentando apontar por que a situação é alarmante. Quando você se pergunta por que a situação é alarmante, você consegue ter um monte de respostas. Esse monte de respostas é quando você vai escolher aquela que você acredita que, para desenvolver aquele texto, ela seja mais consistente e assim sendo, ela será mais persuasiva para a construção do texto. Então, é um caminho. Muitos alunos, quando vai escrever a respeito desse tema que está voltado para índios, às vezes tem um pouco de dificuldade. Até porque o que a gente conhece de índio, às vezes é muito pouco. E aí isso já fica de uma dica, já fica de uma estratégia, de repente, até de proposta de intervenção, a necessidade de se falar do índio, a necessidade de conhecer esse mundo, que muitas vezes é desconhecido. Falar de índio é muito difícil. Por quê? Porque falar de índio é falar de algo que a gente não conhece, que não nos foi apresentado devidamente como necessário. E daí, então, muitas vezes, essa situação alarmante, ela está relacionada justamente a essa falta de conhecimento, a deixar esse povo de lado, certo? Outra questão que eu coloquei aqui importante, que a gente poderia utilizar aqui, gente, como uma ideia de antecipação argumentativa, alguma coisa nesse sentido, que eu coloquei a questão da disputa de terras indianistas. Então, sabemos que vivemos em um país capitalista, né? E, diante disso, nós temos uma questão de disputa de terras indianistas gigantesca, certo? E é essa disputa, justamente, que ela está relacionada a essa situação alarmante. Esse é um ponto importante para se falar, né? Então, a questão, muitas vezes, de achar que o índio não é dono de nada e se achar o dono daquilo que por direito é do índio, é um dos problemas que contribuem para essa relação de uma situação alarmante. Dentro dessa questão de disputa de terras, eu coloco aqui algumas consequências que podem acontecer, como mortes, exploração, que são coisas reais. E tudo isso pode servir de repertório para você. Outra ocorrência importante que eu coloco é que nós colocamos o índio como busca de direitos sociais, deixa eu voltar aqui, busca de direitos sociais, políticos e econômicos. Então, o índio, além dele passar por essa problemática de ter que ter essa disputa de terras por conta do homem, que chega no seu espaço, ainda hoje, em pleno século XXI, e tenta tirar, e na maioria das vezes consegue tirar a terra do índio, por outro lado, nós temos o quê? Esse índio que está perdendo essa terra, querendo lutar. Mas lutar em busca de quê? Ele luta em busca de seus direitos sociais, políticos e econômicos, porque ele é um cidadão. E ele precisa desses direitos. E como tem sido isso? Então, essa busca desses direitos sociais, políticos e econômicos, eles estão diretamente ligados a essa questão da integração, certo? É importante destacar aqui,
E eu aconselharia vocês a falar dentro do texto da questão da FUNAI, né, que nós temos aí essa lei que protege os direitos do índio, ou que pelo menos tenta, né, então existe essa proteção, digamos assim, em relação aos índios, porém uma lei que ela está negligenciada, que ela sofre negligências. Ou seja, essa lei ela não é de fato, digamos, a salvadora da pátria. Ela não consegue proteger os índios, proteger as terras desses índios, por exemplo, como deveria. Certo? Então, esses direitos, essa busca desses direitos, mesmo tendo a FUNAI, esses direitos eles acabam sendo comprometidos por conta das negligências que existem. Então, percebam que eu estou aqui citando alguns pontos importantes para a gente pensar da importância de falar sobre o índio, mostrar como que esse índio vive no século XXI, quais são os seus desafios, porque a gente fala desse desafio, desse processo de integração. Eu citei aqui para vocês a questão do capitalismo, que ele é um dos responsáveis, eu diria um dos principais para essa questão de desrespeito. E quando a gente pensa na proposta de intervenção para um tipo de texto desse, o que a gente tem que propor? O que seria o ideal? Se existe uma lei que protege esse índio, mas mesmo assim esses direitos desses índios, eles estão comprometidos, é porque nós temos negligência. Então, diante disso, é necessário uma maior fiscalização. Precisa-se de uma fiscalização maior para que esses direitos, essa busca desses direitos, dessa relação igualitária que esse índio busca e o respeito por esses povos, o respeito por essa cultura, ela necessita de uma maior fiscalização. Além dessa fiscalização, eu diria também que esse índio, ele precisa de uma maior valorização. E como se valoriza? Como se aprende a valorizar? Aí eu volto lá para o comecinho da aula, a questão do conhecimento. É importante que as escolas, é importante que a mídia, né, com uma repercussora tão grande de informações, que ela apresente quem é o índio. Não mostrar aquele índio, aquela figurinha daquele menino com o rosto pintado, certo? E que ele é lembrado apenas no dia do índio e mais em nenhum dia. E de repente ele é esquecido. Que quando você fala de índio, ele é utilizado para ser apenas um personagem. Então a importância de se falar, a importância de mostrar essa cultura, para que as pessoas possam conhecer e entender quem são eles. Porque com uma maior valorização, provavelmente esse processo de integração que a proposta de redação ela pede para nós, com certeza ela vai ocorrer. Então pensem nesse tema diante desses pontos. Diante desses pontos, gente, você consegue puxar um repertório riquíssimo. Você consegue trazer aí uma área de conhecimento gigante, certo? Então pense nesses pontos estratégicos. Aqui eu tentei montar para vocês meio que um projeto de texto para que você entenda, né, qual ponto, por onde que você deve partir, o que é preciso falar para que esse processo de integração, que é o nosso tema, ele de fato ocorra. Tudo bem, moçada? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha deixado claro para vocês, né, como que a gente desenvolve um texto a respeito disso. Vamos falar de índio, vamos valorizar esse povo tão importante na nossa história e na nossa atualidade, na nossa vivência, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família e não se esqueça de escrever um texto a respeito desse tema, para que você consiga aumentar o seu repertório. Vai que o Enem cobra um texto a respeito do índio. E aí, tudo bem? Um beijo para vocês, espero vocês em outras aulas e até mais, gente. Tchau, tchau.